Continuando então a trabalhar com layers. Eu vou criar um arquivo novo, então vou lá, arquivo novo, vou deixar esse arquivo quadrado ali, 600 por 600, já vou dar um nome para ele, ali, layers, e aí pode ficar naquela resolução. Ok, e aí ele já criou ali para mim o arquivo. Vou dar um duplo clique em cima no nome da layer e já vou renomear ela. Automaticamente ela já foi desbloqueada. Vou clicar aqui, selecionar uma cor de fundo. Então, vou botar um tom escuro. Peguei o balde e pintei. Então, fica a critério de vocês, a cor que vocês querem estar colocando nessa cor de fundo. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a ferramenta retângulo. Essa ferramenta retângulo, se por acaso tiver marcado alguma unidade aqui, coloque em 0, porque eu vou fazer ele sem borda. E a cor de fundo do meu retângulo, ele tá me sugerindo aquela cor ali, mas eu posso selecionar outra. Eu vou selecionar um cinza mais claro. E vou clicar e arrastar ali esse retângulo. O que acontece aqui? Eu tenho o meu retângulo e aparece aqui as propriedades. Então, eu sempre vou poder estar acessando essas propriedades do objeto que é um shape. Se eu clicar na layer de baixo e clicar nessa aqui, não vai vir essas propriedades do objeto. Tenho que pegar a seta e dar um clique na borda da forma. Vou clicar de novo. Deixa eu selecionar essa ferramenta ali, ó, um clique. Se ele não marcou com aquela move, vocês selecionem essa seta aqui na área do shape e deem um clique. Ele vai selecionar a forma e selecionando a forma, eu consigo ver as propriedades dela de novo. Ó. Então, vou eu, seta, peguei as propriedades dela. Testei 3 aqui. Essa aqui não foi, vai mover o objeto. Essa aqui, dependendo da forma, ela pega, senão a seta preta de seleção de demarcador vai pegar as propriedades da forma. Vendo essas propriedades da forma, o que eu vou fazer? Posso modificar os lados do retângulo. Ó, então, tá desmarcado esse ali que eu não quero fazer proporcional. E vou colocar ali. Claro que fica a critério de vocês aqui ver como é que vocês querem estar trabalhando. Botei uma forma ali, agora eu vou estar colocando um outro quadrado aqui. Então, em cima dessa forma, ó, peguei, vou desenhar uma ferramenta retângulo de novo, a cor independe, porque ela vai ser máscara, então pode ser qualquer cor. Cliquei, arrastei e ele fez o demarcador. Por que eu não estou enxergando? Porque ela tá a mesma cor de fundo. Então, como ele já está desenhado, aqui nas propriedades eu vou clicar e alterar a minha cor do objeto. Então, ali nas propriedades da forma, eu posso alterar a cor do objeto. Então, alterei a cor do objeto. Vamos ver se retorna para as propriedades, ó. Cliquei, seta preta, um clique, propriedades do objeto. Então, ali, se eu quiser alterar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma foto aqui dentro dessa forma. Só que eu vou posicionar duas fotos. Então, eu vou duplicar esse objeto. Alt, botão esquerdo do mouse e arrastou, porque eu quero do mesmo tamanho. Então, posicionei ali as minhas formas. Vou trazer ela um pouco mais para baixo, para ter ali a mesma distância e estão ali posicionadas. Então, aqui eu tenho dois retângulos e aqui eu tenho um único retângulo. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou dar um Ctrl Z e um Ctrl Alt Z
para ele retornar mais que uma vez, porque eu quero, na realidade aqui, um retângulo em cada camada. Se ele não fez, eu vou selecionar a Move, vou pressionar Alt e vou duplicar o objeto. Ele não fez antes ali em duas porque eu estava com essa seta selecionada. Então veja o quanto é importante estar com a ferramenta selecionada e aí ver o que eu vou fazer. Como eu estava com a Move, ele duplicou o objeto, moveu e trouxe em duas layers. O porquê isso? Porque nessa layer aqui eu vou colocar uma foto e nessa layer aqui eu vou estar colocando outra foto. Então, eu vou colocar uma foto em cada layer. Mas, para mim colocar essas fotos, eu vou ter que abrir duas fotos. Então, eu vou lá, arquivo, abrir. Vou selecionar aqui duas fotos. Pode ser essa aqui. Vou selecionar minha primeira foto. Tá ali a foto. Como eu já sei que ela tá muito grande e esse arquivo aqui não é tão grande, antes de trazer ela, ó, vejam que foi feito duas abas, eu já vou... fechei o arquivo sem querer. Deixa eu abrir ele de novo. Antes de trazer a foto, eu já vou diminuir o tamanho dela. Então, vou lá, imagem, tamanho da imagem, e vou dizer que, por exemplo, ela vai ter 600 de largura, a altura ela vai fazer proporcional. Ctrl mais para aumentar o zoom, e eu tenho a foto que eu quero e aqui o arquivo que eu estou trabalhando. Qual é a lógica? Cliquei aqui, ele selecionou aquele retângulo. Cliquei aqui, selecionou esse. Cliquei ali, selecionou aquele. Então, conforme eu vou clicando com a Move, ele vai selecionando. Nessa aqui, eu vou colocar minha primeira foto. Então, vou deixar selecionado a layer e vou lá no arquivo da foto. Move, selecionada, botão esquerdo do mouse, vou clicar e arrastar. Abrir o arquivo e aí eu venho para cá, ó. E aí ele já me trouxe a foto. Aonde a foto tá? Na organização das layers, ela tá em cima daquele retângulo. Então, ela não vai ficar completamente ali. Se eu tô achando que ela tá muito grande, eu posso dar um Ctrl T para ela aqui. Vou diminuir meu zoom para poder enxergar, ó. Então, Ctrl T, que é diminuir o tamanho da foto. Vou diminuir, Ctrl Enter e deixá-la posicionada ali. O que eu vou fazer agora? Vou dizer que esse objeto é máscara desse retângulo. Então, botão direito do mouse em cima da layer, criar máscara de corte. Automaticamente a foto ficou dentro do retângulo. E aí eu posso posicionar e movimentar a foto ali. Eu posso ainda diminuir o tamanho da foto. Ctrl T, posso estar diminuindo um pouco mais ela, até que eu julgue necessário aquela parte que eu quero. Então, aquela máscara de corte, que é essa seta que é a máscara de corte, quer dizer que aquela foto está dentro desse retângulo. Então, sempre vai ter o objeto em cima e a máscara embaixo. Aqui vai ser a mesma lógica, ó. Eu tenho aquele outro retângulo ali. Vou abrir outra foto. Vou pegar esse outro pássaro aqui. Vou abrir ele e vou fazer a mesma lógica. Eu já vou diminuir o tamanho dele. Imagem, tamanho da imagem. Já vamos botar 300, que 600 eu vi que estava muito grande. 300 de largura para o tamanho do arquivo que eu estou trabalhando. Esse aqui, para não ficar muita coisa aberta, ó, já vou fechar
e não salvar. E tô aqui no meu arquivo. Tô com a layer daquele retângulo selecionado. Vou lá na foto, botão esquerdo do mouse, clica e arrasta. Abriu e traz para cá e ele largou. A foto já vai ficar posicionada sobre o retângulo. Botão direito do mouse em cima da camada, criar máscara de corte. E tá ali o meu objeto. Posso diminuir, Ctrl T, Shift, posso diminuir até que apareça a parte que eu quero. Então, isso aqui a gente chama de máscara de corte, esse aqui tá dentro desse retângulo e esse tá dentro daquele retângulo. Se por um acaso eu desistir da máscara, botão direito do mouse, soltar máscara. Ó, vai tirar o objeto de dentro da máscara. Botão direito do mouse, criar máscara de corte. Óbvio que existe uma tecla de atalho para isso, é só pressionar Alt, deixar o cursor entre as layers, ó, e um clique com o botão esquerdo. Alt, cursor entre as layers, um clique com o botão esquerdo. Então, a gente usou aqui máscara de corte, já aprofundou um pouco mais em camadas ali, e aí vocês podem ir testando em outros objetos. Lembrem que vocês têm aqui outras formas de shapes, e aqui vocês têm formas de shapes também personalizadas. E aí vocês podem ir testando para fazer as máscaras de cortes, dependendo do projeto que vocês vão estar trabalhando.